Fala galera, beleza? Então, num dos meus vídeos esses dias eu estava falando de Nock, né, que é a biblioteca para fazer testes de integração, que moca os serviços externos, e alguém pediu para fazer um vídeo falando sobre como a gente lida com um banco de dados em testes também. Então eu resolvi fazer esse vídeo, esse é um vídeo curto, onde eu só vou mostrar como eu lido com um banco de dados em testes de integração, em testes de unidade. Esse código é o código do meu livro, então você tem acesso a ele no GitHub, você pode usar ele como base para vocês. Então aqui eu vou passar um pouco pelo que eu quero falar, mas é bom que vocês vão no código depois e dão uma olhada para vocês mesmos. Então vamos lá. Bom, a gente pode separar isso em duas partes, né? Uma é teste de integração e teste de unidade, né? No teste de integração a gente quer ter a integração entre os componentes, né? Ou a gente pode também ter um teste de aceitação, um acceptance test que é de ponta a ponta. Nesse tipo de teste é bom a gente testar com o banco de dados de verdade, né? A gente realmente bater no banco de dados, né? Então, se a gente for aqui no código ver como é que eu faço, isso é uma técnica bem comum aqui, que é a que eu estou fazendo, que é bem comum a gente fazer para testes de integração. No meu caso aqui, nesse meu código, eu tenho basicamente esse código aqui do livro, é como se fosse uma loja de produtos, então eu tenho os testes da rota de produtos, onde tu insere produtos, tu lista produtos, tu busca produtos. E nos testes, o que eu faço nos testes? Basicamente, eu controlo o banco de dados, né? Eu uso aqui o Mocha, então no before each do Mocha, que é antes de cada teste de integração, eu insiro um produto no banco de dados. Esse produto eu boto um ID para ele, eu sei qual é o ID dele, né? E aí, antes de salvar esse produto, eu removo todos os produtos que estão lá e aí eu salvo ele. Então eu garanto que quando cada um dos meus testes começar, eu vou remover tudo que está no banco de dados para produtos e vou inserir esse produto novo. Então eu garanto que quando começa o teste, o banco de dados está com exatamente o produto que eu criei. Eu sei qual é o produto, ou seja, eu tenho controle sobre aquele teste. Aí eu vou rodar os testes, né? Por exemplo, eu tenho um teste aqui que bate na rota barra products e pega, por exemplo, esse produto que eu criei, que é o produto que eu crio antes de cada teste. Aí basicamente eu pego esse produto e verifico se esse produto é igual à resposta que eu espero. Aí se é, beleza. Depois desse teste rodar, vai ter um callback do Mocha, que é o after each, o Jest também tem. O after each, que eu vou lá e deleto todos os produtos que estão no banco de dados. Então eu zero o banco de dados para garantir que o meu teste não vai deixar nenhum dado no banco para afetar outro teste. Então, cada teste roda, né? Vai ter um produto no banco de dados, depois ele deleta o produto no banco de dados. Então, basicamente é isso que a gente faz para teste de integração. Porque no teste de integração a gente quer integrar com o banco de dados, a gente quer ver se a integração com o banco de dados está funcionando. Então é mais ou menos assim que eu faço, né? Claro que no livro eu explico muito mais essas técnicas de teste, mas aqui é mais ou menos o que eu faço. Eu insiro um produto default lá, né, um produto padrão, toda vez antes de um teste, e depois eu deleto tudo do banco de dados para garantir que ele está livre. Isso para teste de integração. Bom, para teste de unidade, vamos para um teste de unidade aqui. Teste de unidade, então se a gente for aqui, por exemplo, no controller aqui, eu tenho get, que busca todos os produtos, get by ID, que busca por ID. Nos testes de unidade, como é que funciona? A gente quer testar somente a unidade, né? A gente quer isolar do resto. Nesse caso aqui, no código do livro, o meu código ele é modular o suficiente para mim conseguir substituir partes do código. Eu posso substituir dependências. Por exemplo, aqui, no construtor eu recebo o model do Mongoose, né? O model product aqui, eu recebo ele aqui. Então quer dizer que no teste de unidade, em vez de usar o model original, eu posso passar um mock ou um stub para ele, uma coisa fake que eu posso simular o comportamento desse model com o comportamento que eu espero. Então se a gente for aqui no teste, por exemplo, eu tenho aqui, aqui eu estou usando o Sinon, tá, para fazer isso. Então aqui eu tenho um método, por exemplo, getProducts, né, do controller, o controller get aqui, por exemplo, o que o get faz? Ele vai lá e chama o model do Mongoose, dá um find. Quando vem os produtos do banco de dados, ele retorna uma resposta do Express. Para mim fazer isso no teste de unidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir
o product, né, o model do Mongoose por algo que eu consiga controlar, no caso uma coisa fake ou um, um mock, né? Então eu posso vir aqui, eu tenho esse meu product aqui, né? Eu tenho o product aqui, eu pego o model de verdade, mas eu substituo, por exemplo, o find dele. Eu digo que vai ser um stub do Sinon. Um stub basicamente é um método que eu consigo substituir o comportamento dele, eu consigo controlar o comportamento dele. Eu posso dizer que, ó, quando o método find for chamado com os argumentos, no caso um objeto vazio, eu quero que resolva uma promise me retornando um default product, que é esse objeto que eu tenho aqui, ó, esse array que eu tenho aqui. Então, dessa maneira, em vez de bater no banco de dados, eu estou substituindo o comportamento por um comportamento que eu controlo. E aí eu vou fazer as coisas normais, aqui. Vou iniciar o controller aqui, vou passar o meu model product para lá com o método find estubado, né? E aí eu vou chamar o product controller get, que é a função dele lá, e vou fazer um assertion aqui do Sinon para ver se o meu se o response.send, que é o negócio do Express, o método do Express, foi chamado com o produto que eu esperava que ele fosse chamado, porque essa é a maneira que o meu código é implementado. Então, basicamente é isso. A chave aqui, eu falei do negócio do Express, mas a chave aqui é teste de unidade, a gente substitui, né? A gente tem que ter... A diferença de teste de unidade e teste de integração é que teste de unidade a gente tem que ter controle sobre a unidade, sobre o que a unidade depende, sobre o que depende da unidade, para conseguir isolar ela. Então é o que eu faço aqui. Basicamente, em vez de eu usar o model normal com o método normal, eu vou lá e substituo o método find do model para o método que eu consigo controlar usando o Sinon. Se a gente quiser ver outro caso aqui, por exemplo, no create. O create é um pouco diferente. Ó. No create eu tenho que dar um new product, que no caso é o model do Mongoose, e depois eu dou um product.save, né? Então se eu for no código aqui para nós ver como é que eu faço esse teste, nesse aqui eu nem uso o model do Mongoose de verdade, eu tenho uma classe totalmente fake aqui, que é a fake product, que é tipo um model fake, que tem um método save. E aí eu digo que esse método save aqui, quando for chamado esse método save, ele vai retornar uma promise dizendo true. Basicamente é isso, e aí vai rodar. Eu vou deixar esse código aqui no link do vídeo para vocês verem ele, mas basicamente é isso. Teste de unidade, normalmente, né, a gente vai isolar o máximo possível. Teste de integração a gente vai bater no banco de dados, e a chave no teste de integração é garantir que a gente vai deixar o banco de dados limpo depois do teste. E antes também garantir que ele vai estar limpo. E no teste de unidade é garantir que a gente vai isolar o máximo possível. Então espero que seja útil, galera. Não esquece de dar subscribe aí. E valeu, até mais.